Mais bate-papo para você aqui no Viva o Esporte, bater um papo com Sandra Michailovic de Picciotto. Ela é advogada e especialista em direito do passageiro aéreo. Que coisa, hein, doutora Sandra? Você deve estar sendo Tudo muito bom? requisitada nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês. Realmente é um momentos difíceis, está tendo bastante demanda, mas é mais também de orientações, das informações corretas, e tudo tá, se Deus quiser, vai dar tudo certo para todo mundo. Não, eu acho bacana a gente dar as informações corretas também, mas eu acho muito bacana também, importante, quando a companhia aérea ela respeita o direito do passageiro. Não o direito de ir e vir, porque muitas vezes o voo ser cancelado é inerente à vontade da companhia e também do passageiro. De repente o aeroporto está fechado, está com mau tempo, ou deu um problema na aeronave. Mas o problema é quando existe um problema, o que essas empresas aéreas fazem em função do bem-estar desse passageiro, né, doutora Sandra? Exatamente. Esse que é o grande ponto do que está acontecendo hoje em dia, né? Essa questão da pandemia, ela é considerada como uma força maior. Então, como você mesmo colocou, realmente a companhia aérea não tem responsabilidade em si pelo cancelamento, pelo atraso, mas ela tem que dar todo o respaldo para os clientes, para os passageiros. Ela não pode simplesmente cancelar e deixar o passageiro lá no aeroporto esperando, né, e ver o que vai acontecer. Ela tem a obrigação de dar, sim, todas as informações, tem que dar assistência material, principalmente se o passageiro ele está num voo de retorno, né? Ou seja, ele não está na residência dele, né? Está em outra cidade, ele precisa voltar para casa. Então, a companhia aérea ela tem que dar essa assistência para ele conseguir finalmente voltar. E essa assistência material, ela consiste, né, na questão até mesmo de alimentação, de hospedagem, se é um caso de ter que pernoitar, a questão também do transporte, né, do traslado de ir e voltar para o aeroporto, porque a gente sabe também que os aeroportos ficam longe, né, dos centros urbanos, então é um custo a mais. E muitas vezes os passageiros fazem uma viagem, né, tem já tudo planejado, né, a parte também monetária, e chega lá no aeroporto e tem o voo cancelado sem uma data para voltar, ele fica numa situação, né, de desespero, né, muito transtorno. Bem Então cabe complicado. sim. É É, bem complicado. Agora, eu já vou colocar para fora uma indignação minha. A gente tem na Europa algumas companhias como a EasyJet, por exemplo. Você vai comprar um voo da Espanha para Portugal, você leva uma bagagem de mão de até 8 quilos, você paga ali 50, 60 euros uma passagem. Aí, de repente, instituíram no Brasil. A gente vai começar a cobrar a bagagem porque vamos baratear o valor dos voos. Ô, doutora Sandra, eu vou te falar uma coisa, acho que eu e milhões de brasileiros ficamos indignados com isso, porque começaram a cobrar as bagagens despachadas e a gente não percebeu nenhuma diminuição no preço das passagens, pelo contrário, aumentou ainda mais as passagens aéreas. Como é que a ANAC não se manifesta em função disso? A quem a gente poderia reclamar em relação a isso daí? essa posição das bagagens acabou sendo, foi regularizado, Sim. né, pela ANAC, então acabou tendo uma discussão, né, entre as empresas aéreas, a ANAC, que é a agência que regulariza, então, infelizmente, essa parte das bagagens acabou virando uma questão política, né, enfim, das próprias empresas. Mas o que a gente verificou é que, mesmo com essa cobrança das bagagens, aqui no Brasil, algumas companhias aéreas acabaram colocando alguns limites, né? Então, por exemplo, lógico, antes poderia 2 malas de 32 quilos, agora diminuiu para uma 21. Aham. Mas se por acaso você comprou uma passagem que tinha direito a uma bagagem, aí chegando lá, eles tentam cobrar algo a mais, aí sim é um direito que você tem de ressarcimento. Aí tem que entrar com uma ação para pedir Você ressarcimento. sabe que é curioso, né? Eu me recordo, o Brasil era um dos únicos países que, quando você ia para o exterior, você poderia levar duas bagagens de mão, né? Eles, É, quando vêm de lá para cá, eles trazem uma e a outra tem que pagar. Por quê? Porque a gente, quando vai para fora, acaba comprando muito lá, acaba gastando nesses países e traz. Essa é a realidade. Não adianta a gente querer falar que é, não, porque tampar o sol com a peneira. As pessoas vão aí ou para a Europa, ou mesmo com o dólar, não como está hoje o valor e o euro também, era compensatório você comprar roupa fora, por causa que os sim. impostos que são cobrados das indústrias têxteis aqui no Brasil são exorbitantes, né? E, de repente, começou a cobrar agora a mala também extra, né? Já não são mais duas malas em algumas companhias.
dias. Você quer comprar, se você vai para os Estados Unidos com uma bagagem de mão de 8 quilos, é um X a passagem. Quer uma bagagem? É mais um X. Quer mais um outro? É outro X. E a gente fica no meio de uma guerra que nós não entendemos nada. E eu vou colocar outra coisa também que eu acho que não tem nada a ver contigo, tá, doutora? Mas eu vou aproveitar Imagina, a a gente sua está aqui estada para... com a gente aqui, que é o distanciamento entre as poltronas. Pô, eu tenho 1,90 m, se eu sentar numa classe econômica, eu não consigo ficar sentado mais que 3 horas, porque a cadeira da frente fica ali travando a minha perna. E a gente sabe que o distanciamento dos aviões também é bem pequeno e dificulta muito a vida da gente, né, doutora Sandra? Então, você vê, esses pontos que você está colocando são pontos importantes, porque como a companhia aérea fez tudo isso para acabar lucrando, e acaba deixando de prestar um bom serviço. Então, é daí que também entra toda a questão das ações, né? Sim. Porque, poxa, eu já pago para levar bagagem, viajo numa poltrona pequena apertada, e ainda chegou lá no aeroporto, meu voo é cancelado, tenho atraso, minha bagagem é extraviada, e a companhia não vai se responsabilizar por isso? Então, são todas essas questões que acabam envolvendo e realmente acabam pesando, né, numa ação. Com Então, certeza. tem que ter O, os dois. doutora Sandra, nós temos um caso de um colega aqui do Band Esportes que ele teve um voo cancelado, aí ele pediu o reembolso da passagem, a empresa concordou em reembolsá-lo nesse valor, só que até agora não caiu esse crédito na conta dele. Tem um período que ele precisa esperar para isso, e se não cair nesse período, ele tem que entrar com uma ação judicial para receber? Como é que funciona isso? Então, é assim, antes dessa questão da pandemia, porque com a pandemia veio a medida provisória, né, do governo e também teve algumas alterações na resolução da própria ANAC. Então, assim, antes da pandemia, a companhia aérea ela tinha o prazo de 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que com essas medidas e as resoluções da ANAC, deram um prazo de até 12 meses. É muito tempo. É muito tempo. Então, aí que acontece assim, a pessoa, nesses casos de pandemia, por exemplo, né, que a pessoa ela tem a passagem cancelada, ela pode ou aceitar o ressarcimento, mas tem que esperar esses 12 meses, ou ela pode tentar remarcar a passagem sem nenhum custo, se foi a companhia aérea que cancelou, ou até mesmo a gente viu que teve algumas companhias aéreas que abriram o prazo de dar um voucher no valor da passagem para serem utilizadas dentro de 24 meses. E, às vezes, esse 12 meses para remarcar a passagem, as pessoas ainda estão muito inseguras. Então, por exemplo, alguém que tinha um voo em março ou abril, está receoso de que será que até março, abril do ano que vem já vai, né, já vai dar para viajar, já vai dar para aproveitar? Então, é um prazo grande, mas ao mesmo tempo pequeno, né? Pensando em toda essa dimensão, né, que está tendo a Sim. pandemia. Eu vou tentar, vamos Tem que tentar. ver quando essa questão, né, da compra, desculpa, só para Imagina, arrumar aqui. imagina. Tem que ver quando que ele comprou e quando que seria a viagem, se foi antes ou depois da pandemia. E seria Agora, assim, tipo, se foi até março, né? Se ele comprou antes de março se ou fosse depois antes de de março. março, quanto tempo ele deveria ser ressarcido? Antes de março seria 7 E dias. se não, Apesar, e se não entrou o crédito, ele tem que entrar com uma ação judicial? pode entrar com uma ação. E aí pede Seria também danos morais, se quiser também, não? Não, não, não. Os danos morais, eles só são devidos quando realmente a pessoa ela acaba passando por um transtorno. A Tá. gente até fala da pessoa é surpreendida no aeroporto com a notícia que o voo foi cancelado, teve o atraso, quer dizer, causou mesmo um desgaste, né? Quando o cancelamento do voo ele é feito com antecedência e pela própria resolução seria de 72 horas, aí os nossos juízes, eles entendem que a pessoa ficou sabendo do cancelamento com antecedência, então ela conseguiu se organizar, não teve um transtorno tão grande, então aí seria uma questão só de danos materiais, só o ressarcimento da passagem, tem os danos morais. Tá certo. Ó, tá chegando aqui uma mensagem para a gente, tá pareado aí, né, Cacau? Boa, é sabido que os voos para Miami estão cancelados. E por que uma companhia aérea ela está vendendo passagens para esse período? Não seria algo estranho? É, é bem estranho e não é o correto, porque como que uma companhia aérea pode comercializar, né, a passagem sem ter o voo? E aí seria um caso assim, primeiro que o que a gente orienta, antes de comprar passagem, verifique a situação dos voos daquela companhia aérea, se eles estão sendo realizados,
E se por acaso comprou e tem a notícia de que o voo foi cancelado, e aí entra naquelas medidas que eu Certo, comentei. Ou certo. ela tem que entrar em contato com a companhia aérea, ou tenta remarcar, ou tenta pedir o ressarcimento, só que tem esse prazo de 2 meses, ou ver se de repente a companhia aérea dá um voucher. Uma coisa também muito importante que as pessoas acabam não sabendo, e as companhias aéreas acabam também se esquivando, é que se a pessoa está lá no aeroporto e tem que viajar, ela pode exigir sim, e está isso na ANAC, que a companhia aérea reloque ela em outro voo, que mesmo que seja de outra companhia aérea, tá? Porque afinal de contas ela comprou aquele voo, ela precisa viajar. Ela pode ser Então, quando realocada é em uma outro coisa voo, assim de então. emergência, Tá. o que eu recomendo também, se a pessoa tem que fazer uma viagem que é de emergência, ela não pode perder, vai para o aeroporto. E lá, certeza, vai conseguir resolver de alguma maneira. Porque Então, às vezes em casa, por telefone, acaba a companhia acaba falando: "Ah, vamos ver daqui a um dia, mais um dia, mais um você dia". sabe que eu até tive um problema esses dias atrás, eu estava indo para Brasília e eu cheguei para fazer o check-in, aí a pessoa falou, olha, o check-in já tá fechado. Eu peguei, estranhei, eu estava com bagagem de mão apenas, falei, mas eu já fiz o check-in online, como o check-in está fechado? Não, você vai ter que se dirigir lá para aquele setor, você vai ter que reagendar, vai ter que ir no próximo voo. Aí eu peguei, fui para ir para o próximo voo, a companhia falou, não, você vai ter que pagar, acho que era R$ 1.100 a mais para você ir no voo, que era dali 1 hora depois. Aí eu falei, Ah, poxa, mas como que pode isso? Aí eu falei, pera, deixa eu te fazer uma pergunta, entra no meu check-in desse voo anterior, pode perceber que ele foi feito de forma online. Por que vocês me seguraram para não entrar na área de embarque? Aí a mulher, a hora que ela entrou e ela olhou que tinha feito o check-in, que não tinha bagagem para ser despachada, sim. ah, olha, você me desculpa, tá? Foi um equívoco da nossa parte. Quase que eu falei, então agora você vai ter que me pagar os R$ 1.100 que eu ia pagar por não ter ido naquele voo. Eu poderia ter pleiteado isso, mas eu estava tão zen que eu queria, eu precisava mesmo viajar e deixei passar batido. Mas foi um erro da companhia aérea nesse quesito. E eu quero ser pontual contigo agora, doutora Sandra, vamos lá. A pessoa está para embarcar um voo. Aí esse voo ele foi cancelado. Quanto tempo essa pessoa tem que esperar no aeroporto até que ela requisite um hotel para essa companhia aérea? Então, a parte de hospedagem, né, é quando a pessoa vai ter que pernoitar. Então, se é um voo durante o dia, então, não, assim, algumas companhias ainda até colocam no hotel, né? Por exemplo, se é uma pessoa acima de 60 anos, se está com criança pequena, não tem condições, até a gente vê que às vezes as companhias aéreas até disponibilizam a hospedagem. Mas a hospedagem mesmo, pela ANAC, é devida se a pessoa for dormir. Então, se você tinha um voo às 10 da noite Ah, e está cancelado, e pelo jeito vai ficar só para amanhã do dia seguinte, aí sim a companhia ela tem que sim direcionar para um tá. hotel. Então vamos Agora, lá, a gente vamos tem que lá. também. A companhia não arcando com esse custo, a gente sugere então que a pessoa ela vá para o hotel, ela pague o hotel que ela escolher, peça uma nota fiscal desse hotel e depois entre com uma ação para vocês vão ter que me devolver esse dinheiro, seria isso? Seria. E nesse caso, a gente só tem que ver a questão do cancelamento. Mas nesse caso em que foi o voo cancelado por um problema operacional da companhia aérea, e o voo foi remarcado só para o dia seguinte, e eles negaram o hotel, aí sim caracterizou os danos morais, então ela Sim. tem os danos morais, e se ela for por um hotel, todos os gastos que ela teve com transporte, hotel e alimentação, a companhia aérea ela tem que ressarcir. E o que a gente percebe que tem pessoas que acabam viajando não tendo dinheiro para ir para um Sim. hotel, para pagar outra, e acaba dormindo no aeroporto. Essa situação acaba agravando, e aí os danos morais acabam sendo em valores mais elevados, Doutora, nesse que é dia que, muito grave. nesse dia que eu estava indo a Brasília, que fizeram essa confusão do meu voo, na fila que eu estava para poder fazer essa remarcação aí, tinham pessoas que estavam ali que não tinham dinheiro para poder viajar. Mas aí foram as Exato. pessoas que perderam o voo por causa delas mesmo. Mas as pessoas falaram, cara, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como voltar para casa, eu não tenho como pagar. E é um desespero de pessoal ligando para parente para ver se alguém empresta dinheiro para poder fazer a viagem. E deixar bem claro aqui, o nosso programa, nesse momento, esse bate-papo com a doutora Sandra sobre passagens aéreas, não é nada contra as companhias aéreas, nós dependemos das companhias Exato. aéreas, mas nós esperamos sabedoria e que sejamos atendidos da mesma forma como honramos os nossos compromissos
com essas companhias. Isso é muito importante. Então, a gente está fazendo esse debate aqui para alertar você que é usuário de voos aí para poder se locomover pelo Brasil e pelo mundo, saber sobre os seus direitos. A gente tinha outras matérias para colocar aqui, nem colocamos, porque o programa já chegou ao final, mas eu quero te agradecer pelo bate-papo com a gente aqui, doutora Sandra, bem elucidativo mesmo, e se pintar mais alguma coisa, a gente vai te procurar, até porque eu peguei até umas informações aqui, ó, 80% dos voos no mundo foram parados nesses últimos meses, né? Então, nós temos alguns países que foi 100%, algumas regiões que foi 100%. Nós temos 700 pilotos da American Airlines que eles foram convidados pela empresa e convencidos a se aposentarem antecipadamente. Está um caos. Esse setor aéreo está vivendo um caos muito grande, não é só no Brasil, não. É no mundo todo. Tem uma companhia aérea nos Estados Unidos que ia demitir 100 mil funcionários nesse mês de setembro. Então, está delicada a situação mesmo. Mas eu quero te agradecer, doutora Sandra. Obrigado pelo bate-papo. A gente se sensibiliza. Pode falar. É só para terminar que a gente se sensibiliza com toda essa situação, com certeza. A gente tem que entender também a partir das companhias aéreas, mas a gente tem que saber que elas não podem se eximir de 100% da sua responsabilidade. Tem momentos que ela tem que, sim, dar toda a assistência. Então, mas muito obrigada pela oportunidade e estamos à disposição. Obrigado, doutora. Forte abraço, viu? Obrigada. Tchau, tchau.